Boa tarde. Hoje iremos entrevistar o jornalista e terapeuta Juliana Azevedo. Em que ano foi criado o primeiro jornal? Quando surgiu o primeiro jornal impresso no Brasil? Quando surgiu a mídia no Brasil? Qual o significado de acta diurna? Quem foi o primeiro assessor de imprensa? Olá, sou Juliana Azevedo, jornalista, professor, terapeuta. Estou aqui para responder umas perguntas. O primeiro jornal foi criado, não tem uma coisa certa, mas dizem que os primeiros relatos de publicações noticiosas vêm desde o Império Romano e que depois da invenção da prensa móvel, que foi a invenção de Gutenberg por volta dos anos 1450, é que vão aparecer os jornais periódicos e impressos. A gente tem uma história, né, que na China, quando já inventou o papel, já existiam esses panfletos informativos. Mas a primeira publicação do tipo jornal foi um jornal criado na Antuérpia, que fica na Bélgica, que é o primeiro jornal que se tem notícia, né? Ele foi criado em 1605. Eu não sei falar esse idioma, né, belga, mas o jornal se chama uma coisa meio que próximo de Nieuw Tedingen, uma coisa assim. É... O primeiro jornal no Brasil, ele foi a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o jornal feito no Brasil, 1808, que foi um jornal que veio, né, a ser criado por Dom João VI, quando ele veio para o Brasil com a família real portuguesa, e ele trouxe, né, a imprensa régia, essa imprensa que era do poder do Império Português. E aí Dom João VI ele faz esse seu reinado aqui com a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi lançada em setembro de 1808. O Brasil já tinha outra experiência com o jornal, mas era um jornal que se chamava Correio Brasiliense, que era feito na Inglaterra, e esse jornal vinha de navio para cá, mas é considerado o primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. A mídia televisão surgiu no Brasil em 1950, especificamente em setembro de 1950, quando o empresário, o jornalista, advogado Assis Chateaubriand trouxe a televisão para o Brasil, né? Ele implantou a TV Tupi, que foi a primeira TV a funcionar aqui. Não existiam aparelhos de televisão ainda, mas ele fez uma experiência, né, de ter 200 aparelhos espalhados em lojas, em algumas casas, para trazer essa experiência da TV. O significado de acta diurna é no Império Romano, né, não me recordo qual imperador específico, mas os imperadores romanos eles tinham essas atas que eram placas colocadas nas ruas para as pessoas saberem, né, o que eram as leis, como que o Império Romano funcionava, qual que era o jeito de comportamento, né, dessas pessoas, o que tinha que ser seguido na cidade, as regras, né? Então, um jeito de comportar e que traziam informações. E que traziam também informações do reino, né? E do Império Romano. Então, essas actas diurnas eram esses panfletos, essas placas colocadas nas ruas. Os relatos que a gente tem dentro dos primórdios da assessoria de imprensa é que o jornalista americano Ivy Lee, que morava em Boston, e outros colegas, né, defendiam a prática de fornecer informações relevantes à imprensa. Então ele trabalhava com com empresas para com essa empresa para fazer com que as informações chegassem à imprensa, né, as empresas que ele trabalhava. Então por isso que a ideia, né, do Ivy Lee era para ter essa credibilidade. E ele fez isso para as empresas do John Rockefeller, que era um empresário muito odiado nos Estados Unidos, mas que ele poderia ter outra visão, né, se as informações que ele
que a empresa dele passasse, né, poderiam ser vistas né, serem vistas melhor pela imprensa. Então ele criou, né, o Ivy Lee criou o primeiro escritório de relações públicas do mundo para fazer essa aproximação das empresas com a imprensa.